8 horas, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente desta quarta-feira, dia 14 de abril de 2021, com CPI da Covid instalada no Senado Federal e agora o mundo político de olho no que está por vir por aí. A gente pode aqui começar, é claro, falando a respeito disso, mas não só isso, não é? Porque uma CPI sendo instalada nesse momento pelo Senado Federal, é claro que é um fato político absolutamente relevante e que pode ter desdobramentos, mas não é a única coisa que está acontecendo aqui no nosso mundo, nem no político, nem no mundo real, que às vezes são mundos diferentes. Então, na abertura aqui do Jornal, a gente queria começar convidando aqui o ouvinte a uma reflexão. Com a CPI da Covid instalada, o que vai ser investigado a partir de agora, pelo menos é o que está ali no requerimento, que foi apresentado ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o objetivo de investigação de fatos relativos à ação ou à omissão do governo federal no combate à pandemia da Covid e também na utilização dos recursos federais que foram destinados aos estados e municípios. Essa segunda parte foi acrescentada de última hora, já que o requerimento inicial, aquele que foi quase que imposto goela abaixo do Senado pelo Supremo Tribunal Federal, era o requerimento da oposição e aí focava na figura do governo federal. Ou seja, é algo que começa datado. CPI ninguém sabe para onde vai, talvez não dê em nada, como o Cláudio Humberto já chamou a atenção do nosso ouvinte aqui. Talvez não dê em nada, talvez, tem uma possibilidade grande. Talvez dê, talvez crie fatos políticos. A gente vai acompanhar aqui todos os dias na Rádio Bandeirantes, mas a questão é uma CPI que olha para trás. Então, ela vai olhar para a gestão de Pazuello, vai olhar para a gestão do presidente Jair Bolsonaro e aí vai se descobrir aquilo que todo mundo já sabe, que teve coisa que não foi bem feita, que faltou um comando federal nas ações, mesmo com as decisões do dia a dia sendo atribuição dos estados e municípios. O próprio ministro Queiroga ontem falou que falta uma uniformização. Desse jeito, cada um fazendo como quer, não dá. Ué, mas ministro, você não tem a caneta na mão para isso? Mas enfim, a gente vai olhar para trás, no momento em que a gente tem que olhar para o agora e para frente também, não é? O mundo político, é claro, se movimenta de olho em 2022 e é natural que seja assim, é ingenuidade achar que nesse momento todo mundo vai esquecer dos seus interesses lá na frente e vai focar no velho e bom interesse da população. Não é assim que funciona. Mas quem é que está olhando hoje no Congresso Nacional, por exemplo, para o que acontece nesse momento e para o que está por vir? Eu pergunto porque às vezes eu tenho a sensação de que nós aqui, brasileiros, estamos nos contentando com muito pouco. Porque a gestão da crise da Covid passou por uma mudança importante recentemente. Houve a mudança no ministro da Saúde, mudou o ministro das Relações Exteriores, houve a formação daquele grupo bonito lá no Palácio da Alvorada, presidente disso, presidente daquilo, presidente do Supremo, todas as autoridades máximas do país reunidas. Estamos aqui para cuidar de você, querido brasileiro. E aí, o que saiu daquilo? O que saiu daquilo? A gente engole promessa muito fácil. Por exemplo, do ponto de vista do Ministério da Saúde, a tal da Secretaria Especial de Covid que ia funcionar dioturnamente, 24 horas por dia. Cadê? Está fazendo o quê? Cadê a uniformização de critérios a serem aplicados por estados e municípios em relação a protocolos de tratamento? Cadê? Não saiu ainda? O que mudou na prática em relação à gestão da crise da Covid? O quê? Temos hoje um ministro que é médico, entende melhor o cenário, não fala barbaridades, mas só isso é suficiente para esse momento aqui que a gente está enfrentando? Só isso? O que saiu daquele comitê de presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente disso e daquilo? O que saiu de lá de concreto? O que a gente está fazendo diferente hoje para termos resultados diferentes e melhores na gestão da crise da Covid? O que mudou? Porque o Congresso Nacional também não assume a responsabilidade que tem nesse momento de cobrar, de fiscalizar, de propor e de pensar na frente. Aquela proposta lá de trás, promessa do presidente do Senado e do presidente da Câmara, dizendo que até setembro, outubro, a gente vai ter reforma tributária, por exemplo, aprovada. Isso está de pé ainda? Alguém lembra disso? Olha,
Às vezes a gente fica olhando para trás e tem que olhar. Eu não estou defendendo aqui que atos errados que possam ter sido cometidos passem de forma impune, de forma alguma, mas a gente tem que se preocupar com o que está acontecendo agora, principalmente, porque a gente ainda não está num momento confortável, longe disso. Cláudio Humberto, direto de Brasília, 8h05. Bom dia para você, Cláudio. Olá, muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, Brasil. O que a gente viu ontem ainda não foi a instalação, né? Foi a criação da CPI, e há inúmeros requerimentos, questões de ordem, como aquela que a gente antecipou aqui ontem, do líder do governo no Congresso, questionando ou solicitando ao presidente da Câmara que defina, afinal de contas, como funcionará a CPI. E dadas os obstáculos existentes. Essa questão de ordem não faz qualquer argumentação contra a CPI, muito pelo contrário, até a avaliza, mas questiona isso. Afinal de contas, como é que vai funcionar? Vai funcionar remotamente? O presidente do Senado já disse que o CPI é coisa muito séria para funcionar apenas remotamente. Presencialmente não dá. O Senado Federal está com atividades presenciais suspensas depois da morte de 3 senadores por Covid e de inúmeros assessores lá de funcionários do Senado Federal. A semipresencial tampouco. São tantas as exigências condicionantes para sessões semipresenciais que a tornam impraticável. Por exemplo, seriam só senadores, depoentes e funcionários, mas todos teriam que estar vacinados, todos que teriam que estar fora de grupos de risco, enfim, são tantas as exigências que também isso se torna impraticável. Eu estou lembrando essas condicionantes só para dizer o seguinte, só para reforçar aquilo que a gente disse ontem. Essa CPI pode começar a funcionar imediatamente, ou pode ficar para outubro, como vários senadores defenderam ontem durante a sessão deliberativa. Outubro, sei lá, ou para depois da pandemia, sabe? Quer dizer, tem ainda não está definida essa questão. Mas o meu destaque de hoje, eu trago aqui para apreciação dos colegas e também para reflexão dos nossos ouvintes, é um relatório que foi divulgado ontem, assinado por um delegado da Polícia Federal, o delegado Felipe Leal. Ele é chefe do serviço de inquérito da Polícia Federal aqui no Brasil, e ele, nesse relatório, mostra que não é possível atestar a autenticidade e integridade daquelas conversas que foram vazadas, ou supostamente vazadas, se é que existiram, atribuídas ao juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. O delegado disse que, enfim, quando se reúnem indícios de que o invasor agiu com dolo específico, não apenas de obter, como também de adulterar dados, isso, só essa condicionante, só essa condição já descarta qualquer tentativa ou qualquer possibilidade de atestar a autenticidade das mensagens. Ou seja, a perícia da Polícia Federal atesta ou declara que não dá para afirmar que aquelas conversas de fato tenham existido sequer. E levanta a possibilidade de, assim como aquilo que a gente inclusive já tratou aqui, né? Assim como foram conversas obtidas de maneira criminosa, também podem ter sido criminosamente adulteradas. É basicamente isso que a perícia da Polícia Federal afirma, e dizendo também que a utilização dessas supostas provas, né, sabidamente ilícitas, na opinião do delegado, configura crime de abuso de autoridade. Mas quem é que vai processar e julgar por crime de abuso de autoridade? Ministros do Supremo Tribunal Federal, que se utilizaram dessas supostas conversas da força-tarefa da Lava Jato, exatamente para livrar o ex-presidente Lula de todas as acusações e condenações até agora por corrupção naquele caso específico. Também foram usadas, e até de maneira, enfim, impressionante, né, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, para considerar o ex-juiz Sérgio Moro suspeito, né, para configurar a suspeição do ex-juiz. Também essas
essas gravações, ou essas gravações não, né? Essas transcrições de conversas pelo aplicativo Telegram foram utilizadas. Apesar de serem provas ilícitas, e aqui nós vivemos num país em que a justiça decidiu acatar ou levar em conta provas ilícitas, obtidas até criminosamente, né? Tudo bem, são provas, se forem provas que auxiliem ou facilitem o esclarecimento dos fatos, dá até para compreender essa decisão. O problema é que tais provas, que nesse caso nem sequer tinham sido periciadas. E o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, no julgamento dos dois casos, tanto aqueles que livrou o Lula da condenação, tanto quanto no julgamento que verificou, atestou ou decidiu pela suspeição do ministro e do ex-juiz Sérgio Moro, tudo isso, assim, foi usado de maneira até abusiva. Eu estimo que o voto do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, 90% da sustentação que ele fez durante horas diante das emissoras, transmitidas pelas emissoras de televisão, foi tudo baseado nesses diálogos. Olha aqui o que eles estão dizendo, disseram isso, disseram aquilo. O ministro Lewandowski, igualmente, embora tenha sido um voto muito mais curto, mas também ele usou o tempo todo essas transcrições. A ministra Carmen Lúcia citou também essas transcrições para rever o seu voto, para mudar de posição. Tudo isso com base em provas, supostas provas ilícitas e, mais do que isso, sem perícia técnica da Polícia Federal. Agora saiu a perícia e a perícia demonstra que essas transcrições simplesmente podem ser falsas, simplesmente podem ter sido fraudadas, inventadas. E apesar disso, o mal já está feito. E aí eu fico aqui perguntando, Pedro, você que gosta muito desse tipo de tema, né? O que é que vai acontecer amanhã no julgamento do Supremo Tribunal Federal? Será que os ministros vão dizer, puxa vida, desculpem, nós acreditávamos que aquelas provas eram reais e vão mudar o seu entendimento? Será que a ministra Carmen Lúcia vai novamente mudar de posição? O que é que vai acontecer? Olha só, é claro, né, que era preciso ter uma perícia dessas conversas todas, né, Cláudio? Não dá pra gente julgar no escuro, como o Supremo Tribunal Federal fez. E foi muito estranho, né, tudo que aconteceu lá no Supremo, a velocidade com que as coisas ganharam dimensão aí, depois que o ministro Fachin tomou aquela medida em relação à Lava Jato. Aliás, é hoje, né, Cláudio? Hoje começa o julgamento lá no Supremo, né? Pode ser que termine amanhã. Mas é hoje. Eu estava com a cabeça de terça-feira, mas é hoje. Quarta-feira. Aliás, hoje o Supremo vai julgar tudo, né? Vai julgar CPI, vai julgar Lula. Tem dia que o Supremo resolve tirar tudo isso aí da cabeça. Mas é claro que você tem toda a razão aqui, Cláudio, quando você aponta esse documento, que é um documento oficial, né, da Polícia Federal. A gente costuma falar perícia oficial, isso não existe, na verdade, no termo técnico. Se é perícia, é claro que é oficial, porque as outras análises, elas são assistentes ali, que são contratados pelas partes, mas a Polícia Federal emitiu um relatório alertando, olha, essas conversas aí, elas não tiveram autorização judicial, e da mesma forma como elas apareceram e não foram confirmadas também por aqueles que são envolvidos, nós podemos ter alguma modificação no diálogo aí, né? Ninguém fez uma perícia. Agora é que a polícia concluiu essa perícia, porque não é algo fácil também de ser detectado. Afinal de contas, foi um hacker aí que supostamente teria invadido. Então, com base na suposição, nós tomamos uma medida importante em relação à Operação Lava Jato. É claro que se essas conversas existiram, elas têm de ser recriminadas, né? Não dá pra gente ter um conluio aí ou algo muito próximo disso entre investigadores e julgadores. Isso é ponto, pelo menos, pacífico para mim. Nem tão grave assim, mas de qualquer forma algumas mensagens ali dão indício disso. Agora, julgar sem a perícia, julgar sem uma análise técnica daquele documento
é julgar estritamente com base numa prova ilícita. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez. Mas deixa eu caso. fazer aqui o papel de advogada do diabo, sem nenhuma conexão entre as coisas, mas enfim, no voto do ministro Gilmar Mendes, é claro que o vazamento dessas conversas foi o grande impulsionador, até político, dentro do Supremo. Mas ele se preocupou durante todo o voto em dizer que não estava levando como base principal da argumentação dele as conversas vazadas da Lava Jato. Falou, por exemplo, de escutas telefônicas instaladas em escritórios de advocacia e colocou a argumentação dele por aí também. Estou colocando isso, é o argumento dele. É claro que se não houvesse esse vazamento, seria muito mais difícil até de fazer com que esse processo caminhasse, não é, Cláudio? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Se não tivesse o vazamento, eles iam ter discutido assim, dessa forma, né? Eles disseram no julgamento, olha, eu quero dizer o seguinte, isso aqui não, essas provas, aliás, tem mais essas supostas provas nem sequer constavam dos autos. E todos eles disseram isso, olha, não é isso que estão sendo, mas eles só falaram nisso o tempo todo. Esse 90% do voto do ministro Gilmar Mendes é isso, é basicamente isso, os dados da chamada Vaza Jato. O Gilmar Mendes chegou a perguntar se alguém compraria um carro do Sérgio Moro, você lembra? Por conta dessas conversas. Foi por conta dessas conversas, né, Cláudio? Exatamente. E aí ele chega e diz assim, olha, isso aqui não é importante. Mas se não fosse importante, por que ele citou em 2 horas de voto, 1h30 ou 1h40, ele citou trechos de conversas que podem não ter existido? Estamos falando, minha gente, de uma organização criminosa, que é como foi considerada essa turma do Lula. Né? O Ministério Público considerou aquela exposição do PowerPoint, que o Lula não sabe nem direito o que é isso, mas aquilo ali era uma demonstração, foi a visualização de uma organização criminosa. Uma organização criminosa que rouba bilhões, como acredita a Lava Jato, é capaz de pagar pelo serviço de alguém que fraude esse tipo de coisa. Que dê ares de autenticidade a conversas que não existiram, não é? E não por acaso isso foi divulgado em site de pessoas controlado por pessoas ligadas ao PT, ligadas a essa gente, a todas essas pessoas, não é? Aí não foi nenhum órgão de imprensa tradicional, né, com reputação consolidada, né, com credibilidade consolidada. Não, foi um site ligado aí à esquerda, ligado ao PT, etc. Ora, se os caras são capazes, como acredita o Ministério Público, de roubar bilhões de reais, se são capazes de fazer o que fizeram, ora, inventar uma prova para criar um ambiente que propicie o que acabou acontecendo, o livramento do chefe de todos eles e também a condenação, a vingança pessoal contra um juiz, o juiz Sérgio Moro, não há absolutamente nenhum indício de que ele tenha agido de maneira incorreta durante todo esse processo da Lava Jato. Muito pelo contrário. Essa babaquice de colocar suspeição sobre ele, porque no futuro, assim, nem o próprio Bolsonaro falava que ia ser candidato, ou não acreditava na sua candidatura a presidente, quando o Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula. E aí fica com essa coisa doentia de imaginar que ele fez aquilo, condenou o Lula para virar ministro da Justiça do Bolsonaro, cuja candidatura nem sequer era. Foi esse tipo de coisa que acabou levando a 2 decisões gravíssimas na história da política e da justiça no Brasil, que, olha, o futuro vai ser cruel, eu tenho a impressão, com esses personagens, viu? Com tudo isso. Eu estou, de fato, muito impressionado com esse relatório da Polícia Federal, da perícia da Polícia Federal, indicando que as conversas não só não são atestáveis, não dá para afirmar, como levantando a possibilidade de que tenham sido fraudadas, tenham sido inventadas. E isso foi usado para inocentar o ex-presidente, o chefe daquela quadrilha a que se referia a Lava Jato. Olha, é muito grave o que está acontecendo no país neste momento. É verdade. O Cláudio, tem também, né, as instâncias superiores, né? Não foi o Sérgio Moro que condenou o Lula
E ele virou ficha suja por isso, até porque condenação de primeira instância não deixa ninguém com a ficha suja. Teve a segunda instância, teve a terceira instância, teve o Supremo Tribunal Federal que chegou a analisar algumas partes desse processo e nós debruçamos aqui parte da nossa cobertura na Rádio Bandeirantes sobre isso, pela relevância que o caso tinha, né? Então, esses outros julgadores todos não são suspeitos. Só é suspeito o juiz lá de primeira instância, né? Ele é que conseguiu armar ali e selecionar aquilo que era importante para condenar o ex-presidente. Nós temos que lembrar que depois do Sérgio Moro, nós tivemos uma turma julgadora no Tribunal Regional Federal, 3 desembargadores federais. Depois, no STJ, 5 ministros do STJ julgando o caso. E depois os 11 no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, isso, de forma alguma, é respondido pelos julgadores lá da segunda turma do STF, que, de forma sumária, sem perícia, acabaram trazendo, né, essa conclusão de que o ex-juiz Sérgio Moro foi suspeito nesse caso. Agora, o Supremo hoje vai se debruçar sobre o caso do ministro Fachin, que tem uma correlação aí com esse episódio, que trata da questão do desaforamento, né? Se essas coisas todas deveriam ter sido julgadas lá em Curitiba, porque afinal de contas o apartamento fica no Guarujá, mas também era uma questão superada, né? E no judiciário, Cláudio Humberto, todo operador do direito sabe que há momentos para alegação de nulidade. E me parece que esse argumento aí do desaforamento, depois de vencidas tantas instâncias, e a defesa teve a oportunidade de questionar isso foi negado em várias instâncias, me parece extemporânea essa decisão também do ministro Edson Fachin, querendo tratar agora do foro adequado para o julgamento dessa ação, né? Tudo muito estranho o que diz respeito ao ex-presidente Lula quando se trata de Supremo Tribunal Federal. Você participa conosco, hein? Manda sua mensagem aí. O programa já começou com os 2 principais assuntos do dia aqui, CPI, julgamento de Lula, Supremo Tribunal Federal, trazendo então definições sobre esses 2 pontos nesta quarta-feira. Tem muito mais assunto para a gente conversar até às 10 horas da manhã e, claro, já tem aqui a participação do nosso ouvinte. 999-048756. Bom dia, é Marcos de São Bernardo do Campo. Muito estranho, né? Esse delegado da Polícia Federal emitiu um laudo agora assinando que essas conversas não têm como ser comprovadas ou podem ter sido adulteradas, justamente depois de ter mudado todo o comando da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, né? Bom dia, Thaís. Bom dia a todos da Rádio Bandeirantes. Aqui é Sérgio. Eu falo de Diadema, São Paulo. Aí é o seguinte, o coitado do presidente, viu? Esse aí é um coitado. Se ele não alimentar o sistema, esse sistema que tá aí, ele vai ser caçado rapidinho. Todo presidente que não alimenta o sistema bruto é caçado. Tem que alimentar o sistema. Dá dinheiro, dinheiro, dinheiro para eles, que aí tudo funcionará certinho. Bom dia a todos. Bancada da Band, bom dia, Rafael de São Paulo. Eu como brasileiro estou envergonhado de ver como os políticos usam a pandemia em todos os sentidos. E essa CPI, ela não tem objetividade nenhuma a não ser tumultuar o meio já horrível, péssimo que se encontra a política brasileira. É uma vergonha o que está acontecendo com esse país. Rede Bandeirantes de Rádio.